Olá, muito bom estar com você mais uma vez aqui no nosso podcast Raízes, o podcast em que a gente fala das raízes macaenses, das raízes da região, das pessoas que têm histórias para contar, para a gente puxar um pouco da ponta dessa raiz de Macaé e poder desnudar histórias interessantes, histórias curiosas. Eu hoje estou recebendo aqui o radialista Mário Luiz, colega de profissão, que tem um olhar atento sobre a região de Macaé, dos municípios vizinhos, do ponto de vista da comunicação, mas também do ponto de vista da história, ele que gosta muito de história, e também como um espectador privilegiado de alguns acontecimentos, né, Ismael? Prazer te receber aqui. Ô Silvio, um prazer nosso e eu fico muito feliz em ser convidado por você para participar desse programa que é tão conceituado, que o pessoal curte. Eu mesmo sou um dos que aprecia. Eu acho que tem uma coisa que eu carrego comigo, Silvio, que se você não respeita o seu passado, você no futuro não pode exigir e nem pedir o direito de que respeitem o seu presente. Então, eu gosto muito de história por isso, porque ela é a identidade de todos nós, né? Isso. E a história é legal também, Mário, porque ela mostra muito pra gente, ela conta muito do que acontece hoje. Muito do que acontece hoje, que pode parecer num primeiro momento difícil de explicar, quando você vai lá na história, aí você entende, isso está acontecendo agora, por isso aqui. Há uma relação histórica dos fatos que levam a você compreender o presente, né? Por exemplo, a gente pega a matriz econômica de Macaé, que hoje é o petróleo, mas não foi o petróleo o tempo todo. Foi uma matriz econômica, no passado foi uma matriz econômica artesanal. Você nasceu em Macaé, mas você viveu em Conceição de Macabu muito tempo, e parte da matriz econômica da Macaé antiga tem a ver muito mais com Conceição de Macabu do que propriamente com a sede da região, que era Macaé, né? Macaé teve a sua criação, né, que, através de uma vila de pescadores, né, e evoluiu no seu entorno com alguns distritos que tinham como força a atividade principal a cana-de-açúcar, né? Quissamã, Carapebus, principalmente Conceição de Macabu, que tinha na sua essência, né, uma usina que era toda peculiar, ela tinha uma fórmula única de subprodutos da cana, né? E que fabricava brinquedos da Estrela, fazia medicamentos. Era uma usina poderosa na época, da família Victorsense, né? Do seu Victorsense, enfim, e que durante muitos anos foi a mola mestra, né? Podemos dizer assim, lá da cidade. Então tinha uma importância muito grande. Tanto é que a cidade precisou se emancipar duas vezes, né? Uma no século XIX, depois, quase 60, 50 e poucos anos depois, em 1952. Que foi a que valeu. Foi o primeiro plebiscito realizado no país para emancipar uma cidade, né? E aí acabou nascendo a filha de Macaé, a primeira filha de Macaé a se emancipar. Depois, mais tarde, veio Quissamã, né? E depois, na sequência, acho que a última foi Carapebus. Mas tudo isso, Silvio, se você for pegar, por mais que tenha se emancipado essas cidades, Quissamã, Conceição e Carapebus, elas ainda se misturam com a história de Macaé, tanto na parte anterior como atualmente hoje, porque essas cidades acabam indo e vindo, toda a população se integrando. E você, por exemplo, no meu caso, que é rádio, né? Eu, por exemplo, eu nasci aqui, fui criado lá, comecei em rádio lá, mas a maior parte da minha vida é envolvida em rádio aqui em Macaé e em outros lugares do país também. Se você for buscar na música, a música deu para a nossa região aqui... Ângela Maria, né? Ângela Maria, que nasceu em Macaé, na época Conceição de Macabu, só que na época que a Ângela nasceu, a Conceição pertencia a Macaé. Então ela é macaense e macabuense ao mesmo tempo, né? E foi considerada... Então, por muitos e muitos anos, a rainha do rádio. Isso. Né?
Uma das maiores cantoras do Brasil. Exatamente. Né? Então, e isso tudo é história, né? É tudo história. Mas vamos voltar a falar aqui um pouquinho da usina. A usina, então, como é que era o nome dessa usina? Victor Sansi. Era o nome da usina. É o nome da usina. Tá. Fechou as portas em 92 e na época foi uma coisa tão incrível que ao fechar as portas, ela foi destaque em um dos mais importantes jornais americanos, que é o New York Times. Que é um dos maiores jornais do mundo, né? Exatamente. E esse destaque que o Mário conta aqui, que o fechamento da usina ensejou, é porque ela fazia subprodutos da cana, subprodutos químicos, que era a única detentora dessa tecnologia em toda essa região, talvez uma das únicas do Brasil, do mundo. E por conta disso ela abastecia a indústria química. Exatamente. Né? Muitas empresas no mundo, a estrelas, muita gente quem tem aí seus 40 anos em diante lembra dos brinquedos Estrela, que era sucesso no Natal e tal. Então as crianças usavam alguns produtos alguns brinquedos que tinham componentes de fórmulas utilizadas pela usina Victor Sansi. Que eram extraídos aqui em Macabu. Da mesma forma também a indústria de inseticida, né? Você estava me contando que a Ródia ela começa em Macabu. Começa em Macabu. Tem um bairro lá na cidade que chama Ródia. E depois a Ródia, por conta questões logísticas, estradas. Na época não tinha BR-101. As RJs também eram bem deficitárias. Precaríssimas. Era chover e o caminhão ficar atolado, levar uma semana para cruzar aí 20 quilômetros. Então ela resolve ir embora para Paulínia, onde ela está com a sede até hoje. Que é lá perto de Campinas, né? Exatamente. Tem um complexo petroquímico lá fantástico, enorme. É verdade. Eu conheço lá. Você começou em rádio em Conceição em que época? Começou novo, né? Então, eu tenho uma história muito interessante com rádio. Lá tem, desculpa, só para... Lá tem a Rádio Popular AM, né? Ela fechou as portas em 2018, Silvio. É lamentável, né? Mas ela não quis saber do processo de migração, do sistema de migração do AM para o FM, né? E optou por encerrar as atividades. Era a rádio ligada à diocese, alguma coisa assim, né? Ela era uma fundação, né? Fundação Rádio Popular Fluminense. Eu tive a oportunidade de trabalhar e ser diretor executivo da emissora. Aliás, a parte em que ela se transformou do analógico para digital, com a parte de computador e tal, a gente era Você diretor. Comandou lá. Exatamente. Depois eu saí, né, por motivo de outros compromissos, também trabalhar aqui em Macaé. E aí, infelizmente, em 2018, fiquei sabendo que ela fechou as portas. Não sei se foi bem a questão da migração ou se foi questões envolvendo a questão que o rádio ficou muito deficitário, principalmente para o AM, né? Então, muita gente não teve condição de fazer essa migração. A gente teve, infelizmente, né, muitas emissoras AM encerrando as suas portas sem virar FM. E o mais interessante disso tudo, Silvio, que esse tipo de cultural, de coisa, aconteceu somente no Brasil. Você sabe que lá nos Estados Unidos é forte o AM. É forte, tem fortíssimo. Eu acho que aqui parece que eles não quiseram criar emissoras de rádio para os carros, alguma coisa assim também, com que fosse utilizado no mesma frequência de FM, o AM para os carros. E não foi obrigado isso aqui no Brasil, né? Também a questão, me parece que a banda de telefonia queria utilizar essa frequência. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, o AM é muito importante por conta das catástrofes, furacões e tal. Então lá é obrigatório. Por causa do alcance, né? É o alcance. Que o canal tem. Porque o AM, ele acompanha a curvatura da Terra, né? Diferente do FM, que dá um tiro para cima. De linha reta. Linha reta. Então é uma pena que o rádio AM fechou. Lá em Macabu tinha a rádio AM. Hoje tem uma FM comunitária lá, que é da Modelo FM. Exatamente. Até uma aluna minha começou comigo, né?
lá na rádio. Jô Azevedo, Jô de Azevedo. Figura, trabalhou aqui em Macaé, grande figura. Exatamente, é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dela. E ela hoje toca o rádio FM, na FM comunitária lá na cidade. Mas eu te interrompi quando eu te perguntei se você começou muito novo no rádio Macabu. Então, eu comecei... Acabei te interrompendo. Por incrível que pareça, eu vou contar uma história que eu acho que eu nunca contei isso publicamente. Eu falo para uns amigos nas resenhas e tal. Acho que você vai ser a primeira pessoa a ouvir isso. Eu comecei a fazer rádio, não tinha nenhum ano. Mas como é que pode? Exatamente. O sujeito que faz rádio com menos de um ano de idade? Tinha coisa de meses ali, 5, 6 meses. Minha mãe me levou num estúdio de rádio e chegou lá e tal, eu comecei a andar em cima da mesa, botaram em cima da mesa e tal. Aí eu peguei o microfone lá do radialista e para soltar aquilo foi o Deus nos acuda. Balbuciou lá algumas coisas. Do Tudo é TBB, alguma coisa assim. Aí, depois disso, eu lembro que eu fui crescendo, meu pai gostava muito de rádio, então eu comecei a ouvir aqueles programas de rádio de São Paulo, Rádio Capital, nosso querido Zé Bétio, Oswaldo Betil. Então eu ouvia muito Rádio São Paulo. À noite as rádios pegavam muito bem. Muito bem. É engraçado isso, né? À noite, e aí os técnicos falam que isso se devia à ausência do sol, né, que seria um limitador, e quando chovia, porque de dia, quando você tinha uma chuva muito intensa no sudeste, que havia digamos assim, uma limpeza da atmosfera, a onda do AM propagava de uma forma absurda. Quantas e quantas vezes eu lá no Rio de Janeiro ouvia a Rádio Bandeirantes de São Paulo, Rádio Capital de São Paulo, Rádio Record de São Paulo. Bastava chovia forte, 2 dias seguidos no Sudeste, as rádios de São Paulo entravam toda, fora a Rádio Tatiaia de Minas, tudo isso eu ouvia no Rio. E tem uma coisa que é muito curiosa, também as pessoas hoje, né, os mais jovens não sabem, as emissoras de rádio, a torre de transmissão eram altas, cada uma tinha 50 metros. Quanto mais alta era a frequência, mais alta era a antena, né? E a altura da antena, por exemplo, a rádio de Macabu tinha 48 metros de altura a torre. Então, esses 48 metros de altura eram também espalhados, enterrados no chão, os radiais, né? Que eram todos de cobre. E aqueles radiais eles tinham que ficar no pântano, ou seja, quanto mais molhado fosse, melhor era o sinal do AM. São coisas bem curiosas. Aí eu tinha meus 5 para 6 anos, meu tio me levou, eu já era um apaixonado pelo rádio, mas ele me levou na casa dos meus pais um gravador. Ah, meu filho, você sabe quando é aquela coisa, você pega videogame para jogar. Isso foi uma outra fase da minha vida, da vida de muita gente. Você fica o dia todo, você quer maratonar. Hoje é maratonar nas séries, né? Eu maratonei no gravador. Eu fiquei a manhã, à tarde, à noite, à madrugada, gravando minha voz no gravador. Gravando e se ouvindo. Gravando e me ouvindo. E aí, foi já oficialmente falando como um futuro radialista. E depois minha mãe acabou comprando um gravador, eu já lá com meus 9, 10 anos, minha mãe me deu meu primeiro rádio, o primeiro rádio que eu ganhei de presente no Natal foi da Copa do Mundo de 82. Minha mãe comprou um radinho para mim, eu vivia com aquele radinho para baixo e para cima. Até que um belo dia, lá para 87, 88, me roubaram o rádio. Até hoje eu fico frustrado com isso, cara. Se ouviu, olha, sabe, o primeiro rádio ninguém se esquece, né? Com certeza. Aí eu até hoje o primeiro rádio que minha mãe me deu, 6, 7 anos depois, e eu acho que foi até um colega, né? Mas não vou aqui lembrar, mas isso faz tanto tempo. E nisso eu já estava estagiando no rádio, né? Comecei a fazer como operador, como sonoplasta, e depois eu tive a minha formação, né? Isso lá na Rádio Popular. Na Rádio Popular já. De Macabu. Exatamente. Depois eu fiz
rádio em Campos, estagiei em Campos. No Rio de Janeiro também fiz estágio lá no antigo Sistema Globo de Rádio, né? E de lá para cá tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo, trabalhei no Sistema América, né, lá em São Paulo, e na 101 FM, emissora que esse mês de setembro, agora dia 27 de setembro vai fazer 44 anos, só na 101 eu tenho uns 34, 35 anos, né, que eu tô lá, entre indas e vindas, é claro, né? Dirigi a emissora da Energia também, FM de Rio das Ostras, né? Na ocasião da inauguração. Foi até um pedido do grande amigo de Bonet. Jorge de Bonet. Jorge de Bonet foi o cara que me deu o meu primeiro estágio em rádio em 1987 na Rádio Continental AM 1520. Então. Ficava no prédio da Rádio Tupi, na Rua do Livramento. Quando a Rádio Tupi era na Rua do Livramento 189. A Rádio Tupi ficava no 8º e a Rádio Continental ficava no 6º andar. Então, grande Jorge Bonet, tinha um bigodão. Eu lembro que em 2006 ele virou e falou assim: Mário, tá aqui. Na época tinha surgido o Nextel não... O radinho, né? O radinho. O Nextel. Nextel, sim. Aí tá aqui o Nextel, tô indo pra Alemanha, pra Copa da Alemanha, cuido da rádio aí. Eu falei, mas eu acabei de chegar. Aí ele, não, toca aí. Aí tive esse prazer, né, de dirigir a Rádio Energia, que é uma bela rádio lá. Isso, da família Ariston. Da família Ariston. E nesse período, Silvio, eu tive... algumas felicidades, algumas conquistas. Ganhei o prêmio Petrobras de jornalismo por 2 vezes, né, em 2008 e 2012. Né, fiquei muito feliz na época. Aliás, a primeira vez que eu ganhei, e foi até pela 101, eu fiz uma reportagem sobre o carvão feito de capim. Então era um projeto de uma faculdade, né, da Faculdade de Campinas, inclusive lá em Macabu, que tinha uma planta, um capim, que eles conseguiam fazer desse capim, eles faziam um remédio, produto, né, do remédio, um composto do remédio. E do bagaço. Exatamente, fazia o carvão. Então fiz a matéria, aí participei do concurso Petrobras de jornalismo, ganhei em 2008, e depois, em 2012, eu fiz uma matéria sobre a energia eólica, que ali na região de Gargaú também ganhei. E eu posso dizer que hoje a gente acaba, a vida, né, e a evolução das coisas faz com que você pense em ter outras vertentes, profissionalmente falando. Mas o rádio está no meu DNA, eu acho que talvez no meu sangue tenha a radioatividade, alguma coisa assim ligada. Mário, eu entendo muito bem isso que você fala pelo seguinte, eu costumo dizer... A gente ficou tipo viciado em cachaça, a gente é viciado em rádio. Eu costumo dizer, exatamente, eu sou um viciado inveterado em rádio. E eu costumo dizer o seguinte, que a gente que é profissional de rádio e que entrou no rádio porque gosta dele, não era só uma opção de trabalho ou só porque tinha uma voz bonita, porque o rádio provou que ele está além da voz. Muito além da voz. Claro que, num passado não muito distante, a voz era elemento preponderante para alguém trabalhar em rádio, porque, afinal de contas, o rádio era a voz. Hoje, isso foi desconstruído. Rádio é muito mais comunicabilidade do que propriamente uma voz bonitona. E você sabe quem foi responsável por isso, né? César Ladeira. Um dos principais chacrinhos, Silvio Santos, né? Que saíram que quebraram, né? Aquela coisa da locução formal. Você fala dos que quebraram, os que quebraram, com certeza. Comunicadores, né? Que não, deixaram de ser apresentador para ser comunicador. O Chacrinha, particularmente, que não tinha uma voz radiofônica, né, uma voz anti-rádio, mas que com seu poder de comunicação subverteu essa ordem. E tinha a arte do improviso. E a arte do improviso. Mas o que eu quero dizer é que a gente que gosta do rádio e que entrou no rádio por amor, a gente leva o espírito do fazer rádio para qualquer outra coisa que a gente faça.
Qualquer outra coisa que se amanhã ou depois você tirar um Cresce e virar corretor de imóveis e for vender casa, alugar casa, você vai usar o rádio. Exatamente. Como eu uso nas outras coisas que eu faço fora do rádio. Eu uso muito do comunicador, muito do poder de comunicação que o rádio me deu. Né? Isso é sensacional. E tem uma outra coisa também que eu gosto de falar para as pessoas. E aí é um recado que eu dou para os críticos do rádio. Tem uma turma que insiste em dizer assim: o rádio morreu, o rádio acabou, o rádio não tem mais... Não, o rádio não morreu, o rádio não acabou. Falaram isso quando surgiu a internet, você lembra? Falaram isso quando surgiu a televisão, o rádio ia acabar. Quando surgiu a internet, o rádio ia acabar. Daqui a pouco surge um outro troço e vão dizer que o rádio vai acabar. Como agora estão dizendo que que a internet vai acabar com a televisão. É uma outra tolice. A televisão já entendeu a internet, já se incorporou a ela e incorporou a internet a ela também. E tem uma coisa também, que aí, falando da nossa praia, que é o rádio, eu também já fiz televisão, Record, Bandeirantes, mas o rádio tem uma coisa que nenhum outro veículo vai conseguir, pode tentar a internet, também não vai conseguir. Primeiro é a credibilidade. Se você pegar, hoje, fizer uma pesquisa, em primeiro lugar vai estar a religião. As pessoas vão acreditar sempre na fé dela, em Deus, a fé que ela professa. Sim, seja ela qual for. Seja ela qual for, em primeiro lugar, ela vai colocar a fé. Em segundo lugar, vai estar o rádio. A internet, que é um veículo rápido e tal, mas hoje a internet, quando você vê uma informação, você tem que checar, né? Você tem que checar. Você tem que checar. Pô, será que isso é verdade? Qual é a fonte disso e tal? O rádio, ainda hoje, quando você ouve uma informação, deu no rádio. Entendeu? O rádio ainda é uma peça tanto de credibilidade quanto da imaginação. Porque as pessoas sabem que aquele profissional que está lá, ele tem um registro de trabalho, ele tem uma relação trabalhista, ele tem um salário, ele tem uma relação estável, ele não é um freelancer, um aventureiro. Porque a internet, e a verdade tem que ser dita, está cheia de aventureiro, Mário. E não é só isso também não, Silvio. Eu acho que a história construída no rádio, né? Vamos lá, você pega... na Segunda Guerra Mundial o rádio foi importante. Tem até um filme do rei da Inglaterra, que era Gago. Em nome do rei? Não, eu não lembro agora o nome do filme. Sei que é um filme contando sobre a Segunda Guerra e que um amigo dele ensina a ele a se pronunciar na BBC para falar, para se posicionar a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Então, os veículos de antigamente, o mais importante era o rádio, né? Atravessava as fronteiras. Eu tenho até um senhor que eu conheci, que ele montou um rádio de Pedra de Galena, e ele anunciou na época, lá em Conceição de Macabu, isso o pessoal conta, que a Segunda Guerra tinha acabado, ninguém acreditava nele, porque quase ninguém tinha rádio. Rádio era um negócio antigamente, você colocava terno para ouvir rádio. As famílias se reuniam para ouvir rádio juntas. Exatamente. Aquilo que depois a televisão passou a fazer. Exatamente. Aí você tem, ao longo disso tudo, um repórter que é super respeitado. Aí você parava para ouvir. Exatamente. Aí você tem alguns monstros que vieram do rádio, o Pro Chacrinha, o Chico Anísio, o Silvio Santos, o Haroldo de Andrade. Puxa, eu estou falando de monstros. A primeira geração de profissionais da televisão vieram todos do rádio. Então, o rádio sempre... O Léo Batista, que hoje é do rádio, ele que anunciou a morte do Getúlio Vargas. Então, essas pessoas foram construindo o rádio da credibilidade. A televisão já nasceu com a história da ilusão, né? Aquilo que era e que não era, né? As novelas, os filmes, que não era... Que ela também importou do rádio, né? Exatamente. Que ela também importou do rádio, das radionovelas. Exatamente. Mas, e até nas novelas... O rádio até hoje ganha da televisão. Aí você fala assim, pô, Mário, você tá maluco? Não, ganha. Aqui no Brasil,
as pessoas dão pouco valor a isso. Mas você sabia que um dos melhores remédios para a solidão e para a depressão é o rádio? O meu amigo, meu mentor, eu amo muito ele, inclusive quero aproveitar a oportunidade para te presentear aqui com esse livro aqui, que a gente já vai falar sobre ele. Sim. Quem me ajudou a constituir esse livro, falando de um grande personagem de Macaé, foi o professor Ricardo Meirelles. Um entusiasmado pelo rádio. Rapaz. Exatamente. O professor Ricardo Meirelles, ele tem acho que é o Palácio dos Urubus, se eu não me engano, não lembro agora, precisar qual foi o livro dele, que virou uma radionovela na Alemanha. Uma radionovela na Alemanha. E aí, eu conversando com ele, ele fala assim: Mário, presta atenção, no rádio, quem está ouvindo o rádio, ele é obrigado a imaginar o bandido. Você cria o teu personagem na tua cabeça. A televisão não te dá essa opção. Ela já te engessa já com a face daquele personagem. Ela te impõe. O rádio não. O rádio você está ouvindo aquela história, às vezes a notícia, o repórter começa a narrar: a polícia prendeu 4 ou 5 pessoas, houve um tiroteio e tal, e você já começa a imaginar aquele tiroteio na sua cabeça. Ou a história que o narrador está contando de um caso que aconteceu. O Paulo Giovanni fazia muito isso, que nos deixou recentemente, o Haroldo de Andrade. Minha inspiração, que foi o Valdir Vieira, que é daqui de São Fidélis. Então, até hoje, o futebol no rádio. O futebol no rádio, o cara narrando lá, e você tentando imaginar onde a bola estava, onde estava o jogador. O futebol no rádio é emocionante até hoje, né? Sim. Então você fica com a impressão da imaginação e constrói isso. E é tão emocionante que nos anos 80 e anos 90, eu, frequentador compulsivo do Maracanã, principalmente nos anos 80, e era muito comum, eu ia para a arquibancada quando eu tinha algum dinheiro, ia para geral quando eu estava com pouco dinheiro, e todo mundo com radinho de pilha colado na orelha, cara. Depois de 87 eu passei a não pagar, passei a frequentar a tribuna de imprensa, e mesmo na tribuna de imprensa, as pessoas com o Walkman, com o fonezinho de ouvido ou com o rádio grudado na orelha. Porque mesmo vendo o jogo, as pessoas preferiam acompanhar a narração do rádio. E você não é da minha geração, é um pouco antes, né? O João Saldanha. Mas os mais antigos, os grandes nomes do rádio com quem eu convivo, falava que o Maracanã, no intervalo do jogo, ficava em silêncio para ouvir o João Saldanha, porque aquilo dava eco. Sim. Todo mundo ouvindo o rádio de pilha. Sim. E aí, tanto é que não sei se é o garotinho Zé Carlos Araújo ou o Jorge Cury, que já falava, tá dando eco, né? A Rádio Globo, que era muito forte nisso e tal. E aí tem tudo isso que eu estou falando para você ver que o rádio foi construindo uma história de credibilidade muito forte. O Ari Barroso, que fazia um programa de calouros, mas também foi o primeiro narrador esportivo do Brasil, né? Sim. Flamenguista inveterado. O Walt Disney veio pessoalmente convidar ele aqui para ser um produtor lá na Disney na década de 40, né? E ele disse não pro Walt Disney. Aí o Walt Disney perguntou: mas espera aí. Por quê? Por quê? Ele falou assim: porque lá não tem Flamengo. Então, ele era tão flamenguista e que ele pegava. Uma vez ele foi expulso de São Januário, ele narrou o jogo de cima de um telhado de uma casa das pessoas. E naquela época não tinha cabine de rádio, ele narrava no meio das pessoas, né? E quando era o Flamengo, então era um desespero, né? Que ele virava as costas e falava: não quero nem ver. Né? E o Ari, ele foi o responsável por uma geração de radialistas, tanto na música, nos programas de talk show, quanto nos programas de futebol, né? Ele criou a gaitinha, tem até uns sambas aí que fala: vai tocar o quê? Calouro, morena da boca de ouro. Aí a gaitinha tocando ego. Então, o Ari era um personagem, ele é tão importante pro rádio
que o presidente Lula mudou de 21 de setembro, a gente acaba comemorando 21 de setembro. E tem a confusão do dia do radialista e do dia do rádio. Também tem essa. Tem o dia do rádio, que foi dia 22 agora. Ontem foi dia nacional do rádio. Isso. E dia 21, dia do radialista. E aí o presidente Lula criou, em novembro, a data também do dia do rádio. Para homenagear o aniversário do Ari Barroso. Isso. Então, essas pessoas construíram um rádio de credibilidade que é forte até hoje. Você vê, no Rio de Janeiro, nós temos a Tupi, que continua sendo uma das líderes de audiência, e é um rádio talk show. Que sem tocar música. Sem tocar música. E era esse ponto que eu ia me pegar com você. Aí teve um período que as pessoas disseram assim: mas o rádio está acabando porque está perdendo para a rádio musical, o rádio AM acabou, o FM. Aí você pega o Ibope, que o Ibope acabou, né? Hoje é Cantar, mas você pega as pesquisas e pega a Praça de São Paulo, que ainda é hoje a praça mais forte em termos de rádio no Brasil. O Rio de Janeiro, infelizmente, decaiu muito em termos do rádio. Mas você pega a Praça São Paulo, as emissoras que disputam audiência em São Paulo são talk radio. Não são rádios musicais. Claro, a pesquisa vai lá e apura no segmento musical, mas em números absolutos, quem disputa o grosso da audiência é o rádio falado, não é o rádio musicado. Exatamente. A Band News disputa audiência em São Paulo, disputa audiência no Rio e não toca uma música sequer. O Boechat era líder de audiência no eixo Rio-São Paulo, até, infelizmente, lamentavelmente, via falecer. Acidente de helicóptero. Do helicóptero, uma coisa horrorosa. Por que isso e não é uma novidade, né? A Rádio Globo, com Haroldo de Andrade, com Roberto Figueiredo, Luiz de França à tarde, fazia isso, né? Eu sinto hoje falta no rádio de um programa que seja, assim, particularmente falando, tem ainda o Patrulha da Cidade, da Tupi, mas eu sinto falta de um programa tipo o que era do Gil Gomes, que era um programa mais dramático, né? Então, sinto falta desse tipo de programa. Ele era novelesco, né? Exatamente. Ele era novelesco. Você acompanhava a história dele até o final e aquele ar de suspense, né? Porque era muito legal, gente. Para quem não conheceu, eu aconselho, de repente, entra no YouTube, procura lá Programa Gil Gomes Rádio Capital, porque tinha toda uma sonoplastia que ambientava as histórias. E você entrava na história um pouco. A própria TV acabou pegando isso, levou ele para fazer agora, né? Agora, exatamente. E você vê essa coisa do ciclo do rádio. Isso que a gente está fazendo aqui, eu considero que esse modelo do podcast veio do rádio. Ele é rádio o tempo todo. Rádio o tempo todo. Ele é rádio o tempo todo, né? Esse bate-papo nosso aqui, ele é rádio, só que ele é direcionado para um público específico. Ele não é transmitido de uma maneira ampla, de uma maneira mais restrita, mas ele é rádio. E as tecnologias, elas vão com o tempo, né? A tendência, isso sempre foi assim, é da natureza humana, e ela ir ganhando diversas plataformas, né? Portanto, viva o rádio. Viva o rádio. E aí eu quero falar do meu livro. Exatamente, eu ia entrar nisso aqui. Você, além de radialista, escritor, dizem que todo homem deve ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro das missões do homem, né, do humano, e você já cumpriu todas. E já estou na segunda fase, né? Segunda temporada, porque eu já tenho 2 netinhos, né? Legal, está na segunda temporada. A primeira medalha do Brasil no peito, na raça e na bala é a história do Afrânio. Afrânio é o primeiro medalhista do Brasil, é isso? Exatamente. Aliás, de Macabu ou de Macaé? Macaé, daqui em Bitiba. De Macaé. Aqui o livro, a capa está aqui, né? Afrânio Antônio da Costa foi o primeiro esportista a ganhar uma medalha para o Brasil em uma Olimpíada. Isso aconteceu, gente, nos Jogos Olímpicos de 1920, no tiro esportivo. Conta essa história, mano. Então, eu moro aqui há 22 anos,
sou um apaixonado por história, leio tudo de Macaé que eu encontro, e eu não sabia disso. Então, o Afrânio, ele nasceu em Imbitiba. E o pai dele mexia, trabalhava oficial de cartório, né, e tal. Sim. Depois eles foram para o Rio, né, foram morar lá no Rio de Janeiro, lá em Laranjeiras. O Afrânio, ele é tricolor roxo, né, torcia, né, pelo Fluminense. Tanto é que tem um museu lá nas Laranjeiras contando a vida do Afrânio. E o Afrânio, ele foi para o Rio de Janeiro, estudou lá, se formou lá, e um belo dia eles resolveram participar das Olimpíadas pós Primeira Guerra Mundial, né, que seriam realizadas na Bélgica. E aí, naquela época ainda não existia o rádio. O primeiro rádio surgiu em 1923 com o Roquete Pinto. E aí, só para ter uma conotação de como era a coisa. Então não existia Chiquinha Gonzaga, que era o maior sucesso da época ali e tal, mas não tinha o rádio, que inclusive foi comemorado ontem, o Dia Nacional do Rádio, por conta do Roquete Pinto. E aí o Afrânio resolveu ir para a disputar as Olimpíadas com outros atletas do tiro esportivo. E na época os jornais, os periódicos, né, ridicularizaram, né, o Afrânio e disseram o seguinte, como se fosse assim, aqueles jornais de fofoca, né? Não vai conseguir nem pro bife. Porque o tiro esportivo não tinha tradição? O Brasil não tinha tradição no tiro esportivo? O Brasil não tinha tradição em nada. Em nada, né? Em nada. Ah, sim. Aí foi a primeira Olimpíada que o Brasil foi participar. E aí lá vão eles entram num navio e nesse navio eles não era bem propriamente aquele navio de passageiro, um navio que era meio misto de cargueiro e tal, e eles não conseguiam dormir na parte de baixo do navio. Então o que eles faziam? À noite eles pediam licença ao dono do bar para tentar dormir no bar quando o bar fechava. Pro azar deles, tinha um inglês que toda noite ia para lá, ficava cantando lá. Era beber e cantar. E aí eles quase não dormiam. No meio da viagem, o capitão do navio vira para o Afrânio e fala assim: olha, infelizmente o navio não vai chegar a tempo dos Jogos Olímpicos que começavam naquela época, começavam em setembro. Aí eles ficaram temerosos. Gente, poxa, a gente saiu ridicularizado, chamado de vagabundo, ninguém acreditando na gente, disseram que não íamos conquistar nem pro bife. O que a gente faz? E aí pensa aqui, pensa ali, vamos fazer o seguinte, vamos descer em Portugal, lá a gente pega um trem para Paris, na França. Assim foi feito. Não ia dar de navio, vamos de trem. No meio do caminho, eles tomam chuva, que o trem também não era lá essas coisas, roubam tudo deles. Eles chegam sem praticamente nada na França. Lá na questão na Alemanha. Não, na França. Que eles foram pegar o trem para Paris. Os jogos foram na França. Não, os jogos foram na Bélgica. Na Bélgica. Tá. De lá de Paris que eles foram para a Bélgica. É perto, né? Próximo ali. E aí, ao chegar na Bélgica, na Antuérpia, né, onde seriam os jogos, ainda aquela região toda ainda se recuperando da Primeira Guerra e tal. Tinham levado chumbo 3x4, né? A Alemanha acabou fazendo o armistício, né? Teve o Tratado de Tordesilhas, que mais tarde, depois o maluco lá ia provocar por conta disso a Segunda Guerra Mundial, né? E aí, nesse período que eles foram para a Alemanha, para Antuérpia, eles estavam com apenas uma garrucha velha, que não ia fazer cócegas, né? Nem nada. Estavam desanimados e tal. O Afrânio foi conversar, saiu à noite na Vila Olímpica, acabou fazendo amizade com uns americanos. No outro dia, um americano chega para ele e fala assim: eu queria te dar de presente uma coach americana que foi feita pra gente, pra nossa equipe. Aí ele ficou muito feliz, os americanos
presentearam essa coach, que inclusive está lá no museu do Fluminense. E ele vai para participar. Justamente ele vai atirar naquele dia com a coach dos americanos. Quando ele atira, o Brasil conquista a sua primeira medalha na história, que é a medalha de prata. E ao conquistar essa medalha de prata, ele vai e empresta a arma para o Antônio Paraense, que era o colega dele de tiro. O Antônio Paraense ganha a segunda medalha para o Brasil, que é de ouro. Então, prata, ouro, e depois, na sequência, eles faturam por equipe a medalha de bronze. Ou seja, fizeram barba, cabelo e bigode. Ao retornar para o Brasil, foram recebidos pelo então presidente Epitácio Pessoa, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. E, ou seja, saíram como desacreditados, e voltaram como heróis. Né? Legal, cara. E o mais incrível disso tudo, parece uma coisa dessas divinas. 100 anos depois, nas Olimpíadas do Japão, um outro macaense faturou uma medalha, que foi o Bruno Fratos, que ganhou na natação dos 50 metros nas Olimpíadas de 2021. Então, quer dizer, um outro macaense conquista uma medalha 100 anos depois, né? Agora, no caso do Afrânio, dessa figura histórica, a família manteve laços com o Macaé? Mora aqui. Não, do Afrânio não. Da família do Bruno Fratos, sim. O Bruno mora nos Estados Unidos, né? Até pela estrutura que lá. Mas do Afrânio não tem ninguém aqui. O Afrânio, inclusive, não teve filhos. Ele se casou, mas não teve filhos. Ele teve um neto dele, acho que mora um no Sul, outro mora no Rio. Mas ele não teve filhos e não tem nenhum laço mais hoje aqui. Não tem elementos remanescentes da família, gente que seja dessa árvore do Afrânio? Não tem, infelizmente. Mas, inclusive, Silvio, a gente está até tentando fazer um contato com algum parente mais próximo dele, porque existe uma proposta na Câmara, uma lei na Câmara, que foi, inclusive, já não sei em que estágio está essa lei, em que vai ter uma... não sei se é uma medalha... algo para homenagear os atletas macaenses por feitos. Deve ser medalha Afrânio da Costa. Uma honraria do honraria, Legislativo. A palavra é essa, honraria. Do Legislativo, que vai, cada vez que um atleta macaense conquistar, fazer um grande feito, né, ganhar uma competição de nível, representando a cidade, vai ganhar essa honraria. Aqui em Macaé tem não sei qual bairro agora, tem eu acho que é aqui na Imbitiba, se eu não estou enganado, tem uma rua que se chama Afrânio da Costa. Mas o atual governo municipal, né, a prefeitura, me parece que vai fazer também um busto do Afrânio no Parque da Cidade. Então, quer dizer, é uma justa homenagem ao principal atleta na história dos Jogos Olímpicos, né? E tão pouco lembrado, né? E que pena, né, o Mário? Não sei se você concorda, mas que pena que pós-medalha ele não restabeleceu os laços com a cidade, né? Pelo menos ele veio várias vezes aqui, né? Mas era uma outra época, né? Não tinha... Só nunca voltou a viver de forma efetiva. Não. Até pelos compromissos dele, ele passou a dirigir, até o final da vida dele, ele dirigiu o Hospital Beneficência Portuguesa. Ele foi na Copa do Mundo de 34 também, se eu não estou enganado, foi na Itália essa Copa do Mundo. Ele foi o chefe da delegação. Então ele tinha muitos compromissos lá no Rio de Janeiro, não dava mesmo para ele. Tornou-se uma personalidade importante, exatamente, né? Exatamente. Então era muito próximo a alguns escritores lá. E quem me ajudou muito a fazer a garimpagem dessa história foi o nosso querido professor Ricardo Meirelles, que eu sempre faço questão de lembrar.
E quem é macaense sabe, né? O homem é um Google humano. É impressionante, Ricardo Meirelles. Saudades de bater papo com ele. Ricardo Meirelles é um papo sempre muito bom. Eu até faço um pedido para você quando tiver uma oportunidade de trazer ele. Sim, esse convite já está feito. O Ricardo esteve passando por um tratamento de saúde, então andou um pouco recolhido, mas volta e meia eu mando uma mensagem lá para a Priscila e relembro ela, fala com o Ricardo para não esquecer que a gente tem um papo para bater. Uma das boas alegrias que eu tive aqui em Macaé foi quando eu estava começando a trabalhar com cerimonial, com eventos. Eu fiz um evento no Solar dos Melos, fui lá como cerimonialista há bastante tempo. Eu nem era cerimonialista de fato, foi um improviso que acabou sobrando para eu fazer. E era um evento no Pátio do Solar dos Melos, uma noite muito agradável. E o Ricardo, se não me falha a memória, ele era o secretário de Cultura e ficou para eu fazer a leitura de uma crônica que ele escreveu muitos anos atrás, chamada Imbitiba, quem diria, virou Praça Mauá. Ele tinha muitas essas tiradas, que era uma crítica sobre a transformação da cidade a partir da chegada da indústria do petróleo, né? E uma crítica bem humorada, com uma dose de acidez, mas com uma dose de realidade muito grande sobre as transformações que aquela então bucólica Macaé, princesinha do Atlântico, passou para se transformar nessa cidade cosmopolita, né? Que tem gente de tudo quanto é canto do Brasil e do mundo, que abarrotou de gente de um dia para a noite e que sofreu, obviamente, as consequências dessa migração desordenada. O livro Afrânio, a primeira medalha do Brasil no peito, na raça e na bala, já que foi no tiro esportivo, por isso a bala. As pessoas encontram onde? Está em alguma plataforma? Compra de venda direta em algum site, livraria, onde é que está? Bom, você pode comprar no Mercado Livre, né? Enquanto o Mário fala, eu vou mostrando a capa aqui. Vou pedir para a nossa Super Larissa até para dar um zoom um pouquinho. Ah, na do meio? Vamos dar um zoom aqui na do meio. E também aqui na banca do Claudinho, na banca Top 7. Na Praça Veríssimo de Melo. Exatamente. Certo. Também na papelaria do meu amigo, meu xará Mário também, né? Lá no Visconde? Exatamente, encontra também. Nosso querido Mário da Papelaria Central. Exatamente. Ou se não, pode me procurar lá na Rádio FM 101, que eu tenho sempre um de disposição. Maravilha. Pô, Mário, parabéns para você por essa trajetória de um modo geral, né? Não só no rádio, mas também como escritor. Eu estou vendo aqui na contracapa que o Afrânio Costa, ele ocupou o cargo de ministro do Tribunal Federal de Recursos. Que é hoje o STF. Que é hoje o Supremo Tribunal Federal, né? Exatamente. Olha aí, hein? Olha aí, o cara voou, hein? Ele foi um Alexandre de Moraes lá naqueles tempos lá. Era Ferrabras também? Não, eu digo, né, pela conotação de popular, né? Mas foi um cara muito... Ele, quando eu digo que ele foi um Alexandre de Moraes, não na conotação do tipo de atuação. Tipo de atuação, mas ele foi responsável pela... o Brasil estava voltando para redemocratizando. E iria acontecer eleições. E ele foi o cara que participou disso ativamente na volta que manteve a programação normal, né? Exatamente. Vamos dizer assim. Para as eleições do pós-Getúlio Vargas, né? Isso. Né? Querido Mário Luiz, radialista, escritor, queria te agradecer muito por esse papo e por esse conteúdo fantástico desse livro aqui. A gente fica sabendo dessa personalidade macaense que eu, pelo menos, desconhecia. Acredito que muita gente que está assistindo a gente também não conhecia, vai passar a conhecer a partir de agora. Obrigado por essa obra, parabéns pelo trabalho, parabéns pela tua atuação e, acima de tudo, eu deixo essa palavra de ordem a você que é um profissional, a todos os profissionais. Viva o rádio! Viva o rádio, Silvio. Eu que agradeço você. Você sabe que eu tenho uma admiração ímpar por você, né? É recíproca. E toda vez que precisar contar histórias, falar das coisas aqui de Macaé, da nossa região,
pode convidar, que a gente vai ser um prazer estar falando. Eu gosto muito de vivenciar a história. Então, vai ser um prazer. Maravilha, maravilha. Mais uma vez agradeço muito ao Mário Luiz e agradeço a você que está com a gente também aqui no podcast Raízes, que sempre acompanha. Eu peço sempre para você compartilhar esse podcast, passar para os amigos. Se você não é assinante ainda do TV Câmara, assina. Compartilha aí com toda a sua rede, @TV Câmara Macaé, você vai encontrar aí nas redes sociais, lá no YouTube também, para que esse conteúdo e outros tantos que são produzidos aqui na TV Câmara possa chegar a todas as pessoas. Agradeço muito a sua audiência. Temos um encontro marcado no próximo podcast Raízes. Forte abraço. Até lá.